Mas estou muito feliz, doutora Camila Conce, um presente que eu ganhei do universo. Suzana Rebelo, uma grande amiga minha, quem nos apresentou. E a doutora Camila é uma grande ativista, ela tem um trabalho muito bonito com a causa dos animais. E, enfim, uma pessoa que desenvolve trabalho com todos os seres essenciais, como ela gosta de falar. E aí eu resolvi trazê-la para compartilhar um pouco dessa, dessa potência energética que é essa mulher. Então, deixa eu ver. Nós estamos aqui com a Marlene Oliveira Veiga. Marlene, eu vou chamar a doutora Camila, então, pra gente já começar, porque, enfim. Doutora Camila Conce, que é advogada, mestre, doutoranda em ciências da religião. Ê, Camila! Prazer estar com você aqui. Que delícia! Ai, Que muito delícia. bom. Doutora Camila, ela é advogada, mestra e doutoranda em ciências da religião pela PUC aqui de São Paulo e tem 30 anos aí dedicados à espiritualidade. Eu quero começar perguntando essa história de 30 anos na espiritualidade antes da gente entrar no assunto que tá todo mundo aqui querendo saber sobre o essencial. Mas eu quero saber essa história porque você é muito nova. 30 anos, gente, na espiritualidade. Como que foi esse processo seu de contato com a essência? É, deixa eu só chamar mais uma pessoa aqui que ela está desesperada para entrar. Vou mandar aqui, pronto. Isso, a gente vai Tá me mandando mandando aqui um aqui monte de para. WhatsApp. Ótimo, ótimo. Bom, desde pequeno, prazer a todos, muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz de ter essa oportunidade aí com a Marta, uma essência linda aí em processo de evolução. A gente fica muito, muito feliz de ter irmãs assim. Ah, desde muito nova, eu já achava tudo muito diferente aqui. Muito diferente a forma de se relacionar, a forma como as pessoas conviviam entre si, a relação de pai e mãe. Eu achava tudo muito estranho, mas como era uma criança, eu falava assim, eu acho estranho, mas deve ser assim. E eu não questionava muito, porque eu não tinha nem como racionalizar muito, né? Eu sentia que era muito estranho. E aí, ao longo dos anos, cada vez mais cresceu minha fome de autoconhecimento, mas muito grande. E tudo que eu fazia, em regra, era muito diferente do convencional. Que hoje a gente entende, as crianças que estão aí, as crianças e adolescentes diamantes, estão vindo graças muitos, a gente entende que são bem diferentes. Mas naquela época, há muitos anos atrás, não tinha quase ninguém. A gente era visto como bem, bem diferente, bem destacado. Hoje em dia já é mais aceitável, né? Começa a ser aceitável diferente. Por mais que sofrem bullying ainda. E aí eu sempre estava em alguns lugares de espiritualidades, que era eu sempre que era mais nova, todo mundo assim, 40, 50 anos mais velho do que eu. Eu sempre era mais nova e eu procurando incessantemente. Tudo que eu fazia na vida tinha que ter espiritualidade, tinha que ter espiritualidade. E aí as pessoas começaram a conviver mais comigo, algumas pessoas, e começaram a questionar, mas por que você vê desse ponto de vista? Mas por que você vê assim? Aí eu fui perceber, por que você passa por situações e você não cai? E você não chora, não bebe, não usa drogas, não se acaba em algum vício? Eu falei, não, porque isso é normal da vida. Porque isso é assim mesmo. A gente tem que entender como funciona a vida. E para mim era muito natural. Aí as pessoas ficavam olhando para mim e falavam assim, mas para os outros em comum não é nada natural. Nessas situações que você já passou, poderia ter acontecido isso, aquilo, acolá com você e você nada. Eu falei, mas é assim. E eu não percebia que era tão diferente, porque você convive com você mesmo, e aí você não acha que é diferente, né? E aí começou um, dois, em várias situações outras, as pessoas falando, eu falei, peraí, então eu tenho alguma coisa diferente que as outras pessoas não têm. E não que elas não possam ter. Então eu vou me estudar, me autoestudar, além do que eu estava fazendo externamente, e vou verificar como que eu posso passar o que eu sei e o que eu vivo para as pessoas. E aí foi daí que surgiu todo esse boom de autoconhecimento. Aí eu fui perceber o porquê que as pessoas não entendiam o meu ser. Que aí veio o título, Os Altos Enganos do Ser. Que aí eu fui entender na prática. E para mim era tão natural, e eu comecei a desmembrar. Com esses 30 anos, a gente fez uma metodologia, né? Para desmembrar, Gente, 30 descascar. anos. Você E para fala 30 ensinar. anos, eu tomo um susto, porque você é muito jovem. Deixa eu só fazer uma observação para quem está aqui. Meus amores, eu silenciei os comentários
só para a gente ficar com toda a essência da Camila aqui com a gente. Mas eu peço que vocês interajam e tudo que vocês quiserem mandar, tem um quadradinho, um íconezinho do lado dos comentários que tem uma interrogação. São as perguntas. Tudo que vocês quiserem falar, vocês vão mandando para mim por essa interrogação, comentários, perguntas, o que vocês quiserem, que eu vou abrindo aqui e eu vou passando para a doutora Camila, tá bom? Só para a gente ter a essência dela inteirinha, sem nenhuma interferência de comentários pulsando na tela, tá bom? Combinado assim? Pronto, desculpa, Camila, continue o relato, Não, que eu tô adorando. Tudo bem. Aí que acontece? Aí eu comecei a perceber, nossa, então, nessa jornada da minha experiência, que eu não tinha referência pai, mãe, nada, que geralmente vem um mais evoluído na família mesmo, em regra, ainda até hoje. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Bom, eu vou desmembrar e aí eu vou começar a ver os altos enganos do ser. Mas isso não era tão formatado assim. Eu fui desmembrando e vendo. Eu falei, isso aqui funciona, como que eu posso falar? Eu posso falar dessa forma, dessa forma. Aí, quando eu fui fazendo isso, né? Isso eu já tinha ajuda dos seres de luz que me acompanham. E isso ficou cada vez mais claro. Cada vez mais a gente trazendo atualizações para a Terra. E aí, cada vez mais a gente está pontuando coisas diferentes para os seres, para eles se entenderem em essência. E saírem dos altos enganos da boa personalidade. Porque a maioria das pessoas nem sabem que elas estão presas na boa personalidade. Porque o sistema aqui de ilusão, o sistema que a gente vê no mundo das aparências, o mundo dos altos enganos, é tudo feito para que a gente vá... Eu falo assim, que a gente, é como se fosse uma reta, né? Eu sempre desenho essa reta até na personal, nos outros trabalhos que a gente faz de evolução de missão de vida que eu tenho. Eu sempre desenho uma reta assim, que tem nessa parte tem a má personalidade, depois na outra ponta tem a boa. E o sistema aqui da gente, a gente nem percebe que faz com que a gente caia aqui, na boa personalidade. E acha que aqui é o fim de tudo, ou então falta só um pouquinho para começar a ser eu mesma. E não percebe que aqui ainda é uma ilusão positiva do processo involutivo dessa egolândia que a gente vive aqui. Sistema que é de ilusão, sistema da Matrix, né? Que favorece mais o ego do que a consciência. Peraí, e aí, quando eu saquei isso... Tá. Tem um monte de pergunta aí, que você está falando do ego sutil. Eu quero que você explique tudo, para a gente entender tudo direitinho. Que eu sei que você é criadora do Holistic Life Method, que é um curso que você ministra para pessoas pelo mundo todo, e onde você fala dessa boa personalidade. Eu queria que você abrisse um pouquinho, só para todo mundo te acompanhar, porque você está lá na frente, a gente está aqui. A gente é café com leite. Espera aí. O que seria a boa personalidade que você fala? O que é boa personalidade? Tá. Nós estamos aqui na Terra, e estando aqui na Terra, a gente tem um corpo. E esse corpo precisa de alguns atributos desse corpo. E entre eles tem o ego. O ego funciona aqui, que faz parte dessa persona, como faz parte o mental, como faz parte o emocional, né? Só que o ego... Você fala do ego, da mesma característica do ego freudiano, do id, ego e superego, ou é outra coisa? Não, é outra coisa. Tá. O ego que a gente fala é o ego que é o que move a gente para a gente, de repente, tomar um banho, o ego que move a gente para ter coisas materiais, o ego que move a gente para a gente fazer algumas coisas até do bem, tipo, se alimentar bem. Mas o problema é que o ego, ele ficou... Tá. O problema é que ele vai dividir, vai ficar muito detalhado, né? Entendi. O problema do ego na boa personalidade é que ele assume o papel da consciência. Então, digamos assim, o que é consciência? Nossa alma, nossa essência, nosso profundo eu real. Nosso profundo eu. E é o eu real que a gente tem. Então, o que acontece? Na má personalidade, a gente vê bem destacado o ego, que seria o eu falso, e o eu real nosso, porque é fácil a gente perceber uma pessoa xingando, que não é dela, de um eu normal, um eu saudável, não tem esse eu que xinga, não tem esse eu que fica nervoso, não tem esse eu que gosta de ficar toda hora em atrito, não tem esse eu que gosta de ficar muito doente, ou gosta de sempre infernizar alguma coisa, né? Esse a gente destaca bem na má personalidade. Agora, na boa personalidade, o problema é que o ego e a consciência, o ego, que é quem ainda inferniza, ele fica grudado com a consciência.
Então ele gruda, em vez de ele estar aberto, assim, ficar escancarado, que a gente consegue bem destacar quem está na má personalidade, na boa personalidade está grudado. E nisso que está grudado, além de estar grudado, o ego está ainda na frente da consciência. Então é como se o ego estivesse aqui e a consciência está aqui. Só que como eles estão muito grudados assim, eu não percebo que eu estou fazendo um movimento com o ego. Porque esse ego aqui, ele é um ego fofinho, ele é um ego que ele é educado, a pessoa faz coisas mais para os outros, bem maior do todo, ainda ela começa a fazer algumas coisas, ela é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa que não fala em regra mais palavrão, ela não tem pensamentos muito negativos, mas ao mesmo tempo ela tem pensamentos muito positivos e ações muito positivas, sem neutralidade, que isso é ego também. E quando a gente fala isso, nossa, os pensamentos e as emoções positivas são ego, dá um susto, né? Porque a gente é muito ensinado a ficar no positivo, a gente é ensinado a sair do negativo para ir para o positivo. E não percebe que são dois extremos da mesma reta. Então, se eu tenho a má personalidade aqui, eu tenho a boa. Então, eu estou numa reta ainda. Eu não estou nas infinitas possibilidades, no neutro e no movimento real do amor incondicional. Por quê? Porque eu estou preso ainda na forma e no que eu quero ainda. Aqui eu conduzo para o que eu quero também quando eu estou na má personalidade, no negativo. Só que aqui eu conduzo para o que eu quero no positivo. Então, se eu conduzindo no meu jeitinho de ser, até brinco às vezes na personal, com o meu jeitinho de ser, eu ainda quero positivo. Como assim? Eu quero aquela pessoa para mim. Vou infernizar, fazer, por mais que eu fazer muita coisa do bem. Vou fazer muita coisa do bem para essa pessoa. E eu quero ela. E vai atrás fazendo coisa do bem. Mesmo assim, de repente, vocês vão se unir para fazer coisas legais. Sei lá, de repente, entregar sopa todo final de semana para pessoas pobres. Vocês vão fazer coisa do bem. Mas a intenção, ela está contaminada. Porque a intenção está com um direcionamento de algum resultado, mesmo que seja positivo. Não é um resultado natural de estar com amor real consigo, incondicional, e não amor é real com o outro, tem a condição para você fazer. Você não faz Isso. sem... Tem a condição, mesmo que positiva. Entendi. Entendo. Entendeu? E essa condição mesmo positiva ainda é o ego que está grudado com a consciência, se passando por nós mesmos. Tá. E é interessante que quando a gente vai falar disso, nesse mundo e regra, só tem coisa para a gente ficar grudado no ego fofinho, que eu chamo, no ego sutil. Né? Se a gente for olhar, o sistema é feito para você acreditar que aqui tá bom. Ficar no positivo tá bom, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer minhas orações no positivo, tenho que fazer minhas meditações no positivo, né? Tenho que fazer um modo de vida no positivo. E não sair desse positivo. Só que esse positivo a gente esquece, que esse positivo a gente fica muito no mental, a gente fica no amor, que é um desamor, porque é dependendo do que o outro é para mim, que eu tenho amor por ele. Então, assim, se é meu filho, ok, eu faço tudo. É meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia. Meu. Agora não vê outro contraponto. Se for a mesma situação, o meu vizinho que está passando, é o vizinho. Será que vê se estou entendendo certo? Uma coisa de você ficar nos opostos. Então, se você fica muito na positividade e você não tem aquilo que você projetou, você tem uma inversão muito rápida também. Quando você tem a frustração de não conseguir atingir alguns objetivos. É isso ou não? Eu entendi errado. E quando você fica também no neutro, tem. Isso daí é um outro. Você no neutro, você consegue ter você está mais plena na sua essência. Se você está muito para o positivo, porque sempre tem os opostos, né? Do yin e yang, ódio, amor. Então, se você está muito no amor, você pode virar de uma hora para outra no ódio. É isso, Camila? Não. Sim, eu sou advogado de formação. Você vê que os crimes... também dá para a gente fazer essa leitura. Se você verificar, os crimes passionais são o quê? A reversão do amor identificado com um ser de matéria. E o que eu faço? Eu fico com ódio tão raiva que ele não quer mais, me quer. E eu quero essa pessoa morta, ou essa pessoa, eu vou fazer alguma coisa. Então, reverte. Por quê? Porque não tem equilíbrio. Eu não me relacionei com a essência real do outro e aceitei a essência real. Nesse caso, seria unir as essências e depois os corpos, ou talvez os corpos. Olha que louco.
Esse é o movimento de neutralidade no amor incondicional. Por quê? Porque a gente, quando está no nível da neutralidade, que é outro da boa personalidade, eu olho para você e já estou no amor com você. O comprometimento é de outra forma. Já estou no amor com você de verdade, entendeu? Porque eu olho a sua essência, eu me relaciono com qualquer essência, não só com a essência daqueles escolhidos que são caros para mim. Então a gente não fica só na, eu vou aquele outro, nunca, jamais. Porque todos nós somos importantes e todos nós somos irmãos em essência. E todo movimento lindo de amor máximo é um movimento que vai sair coisas infinitas possibilidades que a gente nem imagina de felicidade plena, se a gente aprofundar no nosso ser. Só que a gente não consegue fazer isso porque o movimento da boa personalidade é tudo raso. A gente vive na superfície da Terra de forma rasa. E a gente lamenta esse raso, mas não sai do raso. E o sistema faz com que uma forma, porque como geralmente a gente se entrega, às vezes algumas pessoas até se entregam uma relação maior, só que elas não sabem se entregar direito, porque ela confunde o positivo com boa intenção, com neutralidade, aí dá muito equívoco. Então ela acaba se auto-atrapalhando, mesmo não querendo se atrapalhar, e aí acaba dando problema de relacionamentos. Porque ela não está inteira nela. Ela não fez o casamento interno dela de essência com a essência. Primeiro casar com a essência dela e depois casar com a essência do outro. União interna. A gente tem que fazer o masculino e o feminino uma união interna nossa. E a gente nem sabe o que é isso, porque o sistema fala pra gente que a gente tem que procurar uma cara metade à parte. E aí isso também é outra confusão que gera. Porque quando eu tô metade, os dois estão desequilibrados. Pois é, deixa eu fazer uma pergunta aí. Essa coisa de cara metade me incomoda. Eu queria que a sua visão disso. Porque eu acho o seguinte, eu acho que. E aí eu não sei se vai de. Se eu tô. Mas a minha maneira de ver. Eu acho que nós somos inteiros. Ninguém nasce metade, eu penso. Somos seres inteiros. Se a gente já busca a cara metade, a gente já projeta no outro expectativas que ele complete alguma coisa que eu não tenha. Então você já joga a expectativa no outro. Agora, se eu vejo como não como uma cara metade, como um complemento, mas como alguma coisa que possa ser paralela, aí eu acho que pode dar mais certo. Ou eu confundi as bolas. É por aí? É isso mesmo, Marta. Que assim, quando eu tenho uma relação que eu me coloco como metade, eu tenho que complementar externamente, é que na realidade a essência está pedindo para eu me complementar internamente. Só que como a leitura dessa visão e como a leitura dessa visão e dessa situação, o ego se apropria da essência porque ele está na frente, o que acontece? Eu pego fora de mim e não dentro de mim. Entendeu? Eu pego essa energia fora de mim, não dentro de mim. Porque realmente está faltando energia. Só que como o ego sacou essa movimentação da essência, de ela ficar inteira, a essência, e se autolibertar, e ficar na felicidade plena, o que ele faz? Ele se passa por consciência e vai lá e pega fora. Aí quando ele pega fora, ele pega o que está faltando. Não entendi e essa quando parte que ele pega o que está faltando? Peraí que a... Ele vai pegar, digamos assim, um exemplo. Vou dar um exemplo prático. A gente tem uma pessoa que é Yang, uma pessoa batalhadora que vai na frente de tudo. Em regra, essa pessoa, nas formas gerais, né, tem suas exceções, mas nas regras gerais, ela vai escolher uma pessoa Yin. O que é uma pessoa Yin? Uma pessoa que sempre vai deixar ela tomar frente. Esse daqui vai ficar sempre na retaguarda. Por que, na realidade? Porque ela não está equilibrada nesse ir para frente e esperar o outro fazer também o movimento dele dentro dela. Então ela estava roubando na frente de todo mundo. Então ela vai buscar externamente. Só quando ela busca externamente, o outro que geralmente ela vai buscar, ele também está com déficit, mas ele está muito para trás. Então ela vai ficar lá na frente, ela vai gostar porque ela vai fazer o movimento, só que uma hora ela vai chegar a cansar. E aí onde começam as brigas. E aí é onde começam as brigas, porque ela não quer, tem a pessoa que fala assim pra você, não, tô cansada de eu só tomar decisão, tô cansada de eu só ir na frente, ele sempre fica atrás, ou ela sempre fica atrás. Ai, é tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas na verdade, ela que se colocou nessa situação, porque ela não tá completa nela, ela faz isso já sem perceber, inconscientemente, ela já gera essa situação.
E se ela não entender isso e voltar na neutralidade do ser e na excelência do ser dela, ela vai desmanchar desse, ela fica muito saco cheio, porque Yang tem movimento de, ai, acabou. Só que como ela vai estar em equilíbrio ainda, ela vai pegar outro nessa situação. É Yang que chama isso aí? Vou anotar aqui. Yang. A energia é mais masculina, não que a pessoa seja masculina. Sim, sim. Mas não que ela também não possa ser masculina em relação homoafetiva. Não tem problema com que tipo de gênero que ela vai se relacionar. Essa questão não é de gênero. Não, eu entendi. É a coisa mesmo do conceito do yin yang, do masculino e feminino, do masculino enquanto coisas mais pontudas, movimentos mais retos, e o feminino da coisa do arredondado, da água, do mole. É isso. Ele é mais passivo, ele é mais fica retraído, deixa o outro ir na frente, né? É igual tipo um casal convencional de antigamente, né? O homem traz o pão para casa, né? E a mulher fica esperando. O homem trabalha e a mulher fica com os filhos em casa, só dona de casa, né? Sim, é mais ou menos isso, mas existem outras inversões. Isso. Entendi. Então, quando acontece isso, automaticamente vai ter atrito com o tempo. Por quê? Porque uma hora a pessoa vai se perceber e ela vai perceber que ela não está com ela. E aí, quando ela perceber que ela não está com ela vai culpar o outro, porque o ego vai fazer uma bola de neve de vitimização, de altos enganos, que aí ele vai fazer isso numa situação convencional. Ele vai falar, que saco, essa da pessoa não me acompanha, não é para mim mais, tá. E ela não se auto-resolveu e vai colocar como vítima da situação. Lógico que eu não posso ficar com essa pessoa, um exemplo que eu estou dando agora. Por quê? Porque ela não vai comigo, ela não toma frente, é uma pessoa que tem que sempre puxar. Aí ela sai dessa relação, um exemplo. Quando ela sai dessa relação, como ela não se viu que ela colocou como vítima, ela vai pegar outra pessoa parecida à situação. É a mesma coisa que assim, que acontece os ciclos viciosos. Ah, eu pego uma pessoa para me relacionar, que essa pessoa bebe muito. Não gosto de bebida. Chego lá, parei com essa pessoa, consegui sair da relação. Vou lá, pego outra que bebe. Não bebe a mesma coisa, mas bebe outra coisa. Ou então tem outro vício, fuma muito e eu não quero. Então aí é tudo, por a pessoa não estar inteira em si, ela acaba atraindo coisas complicadas para o processo dela de ela estar inteira em si. Por o ego se passar por consciência. Entendi. Acho que estou começando a entender. Ou seja, a gente acaba reproduzindo padrões de comportamentos e de relacionamentos por não ter, por uma busca inconsciente de alguma coisa que a gente tem que achar na gente. É isso? Sim, sim. Porque a essência, ela vai sentir a falta dela inteira. Na teoria tá indo. Na teoria tá indo. E aí, interessante que quando a gente vai ficar inteiro, o positivo e o negativo inteiro em si, a gente vai replicar relações em si com os outros inteiros também. Só que isso é uma coisa natural da consciência e da essência, que nome seja, né? Só que isso ainda é artificial aqui. É estranho. Entendeu? É muito estranho. Você não vê pessoas inteiras se relacionando em todos os setores, mesmo nos relacionamentos íntimos, como nos relacionamentos relacionamentos mais comuns, vamos dizer, num trabalho, relacionamento numa academia. Sempre as pessoas, elas se colocam já condicionadas a ficar na metade. De alguma coisa, algum déficit. Ou na metade, algum déficit. Sempre desequilíbrio, o masculino e feminino dentro de si. E volto a falar, não é questão de ser gênero. Se gosta de mulher ou se gosta de homem, de mulher, de homem. Não tem nada a ver com isso. É a gente se completar em essência. A gente precisa unir esses polos. Só que como a gente une esses polos, a gente nem sabe. A gente une nesses polos, só que a gente nem sabe que a gente tem que unir. Né? Porque, em regra, a gente não tem um aprofundamento do que é realmente que tem que ser feito. A gente nem sabe. Porque tudo que é aqui passado materialmente, até as ciências, com todo respeito, elas só vão até a historinha do ser. E não vão dar um aprofundamento do ser, de entender que ele é único com ele para unir com outros únicos. Entendeu? Então, com isso, eu tenho que começar a perceber que quando eu tenho uma relação que a pessoa está muito atrás, eu estou muito na frente, ou ao contrário, eu estou muito atrás, eu estou muito na frente, eu tenho que começar a falar assim, não, peraí, essa daqui é a minha vez de fazer isso. Vem aqui, eu sei que isso aqui é fácil para mim, de eu ir na frente, mas agora é sua vez de você treinar isso. Porque daí você também treina a coisa de ficar na passividade também, né? De ficar parada.
Você digamos treina a assim, uma escuta. mulher que se resolve. Isso, uma mulher que se revolve. Tipo, a maioria das mulheres hoje em dia, elas vão no supermercado, já abre a porta, já põe tudo na geladeira, já faz tudo sozinha na dinâmica, ainda mais tem muita coisa para fazer, porque a gente está com 8 horas por dia, por causa do alinhamento da Terra, 8 horas. Ai, Então, depois você vai falar assim, eu vou... depois eu quero que explique esse negócio aí desse alinhamento, que eu escuto falar isso aí, eu não consigo entender, mas continua, senão eu te corto. Ah. Tá. Aí, o que acontece? Com isso, aí, quando eu vou voltar aqui para falar, então, com isso, quando eu percebo essa situação, que eu sei que eu faço tudo, eu faço muito bem, com qualidade, eu percebo que quando você começa a ficar mais na sua essência, você percebe que eu não estou dando espaço para o outro. E quando eu não estou dando espaço para o outro, o problema também é meu. Então, o que eu tenho que fazer numa situação dessa? Ah, vem aqui pegar a compra no carro, ou um amor, que nome seja. Vem pegar aqui. Você pode fazer isso, mas você deixa espaço para o outro fazer. Ele organizar a geladeira, entendeu? Aí, digamos assim, ele é muito in, aí você fala assim para ele, hoje você que vai fazer a janta. Vai demorar 3 horas do que você fazia em 1 hora. Mas tem que ter o treino de fazer um movimento para ele começar... A maioria das pessoas não sabem isso, né? Que eu estou falando, que eu estou escancarando como funciona o caminho direto de evolução. Um dos pontos, né? Tem números, mas um dos pontos. Então, o que acontece? Eu posso fazer de outra forma para reajustar o ser consigo, nele mesmo, entendeu? A pessoa ser inteira. E isso automaticamente a pessoa não entra em desequilíbrio. Então, ela não vai, em regra, ficar estressada, ela não vai ficar doente. Ela vai ficar com um sorriso no rosto, ela vai ficar feliz, ela vai entrar na prosperidade real na vida dela, na prosperidade plena da consciência, ela vai entrar no fluxo da vida, entendeu? Esse é um dos pontos que a gente pode despertar para isso, mas tem outros que a gente pode estar falando aqui também, se vocês quiserem, Claro, né? De estar colocando mais. tudo. É que eu vou falando, eu sempre falo 1 hora para mim é bem complicado de falar, porque isso daqui para mim é vida. Né? Mas ó, as pessoas, já tem gente que tá reagindo aqui, quer ver, cá? Peraí que eu virei sem querer, eu virei minha câmera aqui, deixa eu voltar. Ó, tem a Ana Eliette, que é uma amiga minha aqui de Instagram, ela falou primeiro assim, que tava adorando minhas reações de caras e bocas, eu sou caretuda, gente, desculpa, e tá falando também que ela não sabia a respeito dos polos, que ela nem sabia da existência desses polos que você tá colocando, positivo e do negativo. Então, por isso que às vezes eu tô te parando para ir falando, destrinchando, porque às vezes são informações que são novas, né? Para quem está disposto a abrir a escuta, a um processo real de autoconhecimento, de percepção, de identificar o que você tem de humano para poder melhorar, né? A sua humanidade, porque a gente é imperfeito, né, Camila? Todo mundo, né? Eu acho que o mais difícil é a gente olhar com sinceridade para a gente, né? E se olhar de verdade mesmo, com todas as nossas imperfeições, e descobrir o quão imperfeito a gente é. Como a gente tem a gente tem momentos que a gente fica intolerante, sim. Tem momentos que a gente acaba sendo agindo de uma forma bruta com outras pessoas. Tem momentos que a gente pode ter inveja, sim. Eu acho que se a gente consegue identificar, a gente consegue converter, né? Eu não sei se tem isso de converter, de reverter. Como que funciona esses sentimentos que são da essência humana? Isso tudo, a gente consegue converter? Como que a gente faz para poder ter essa identificação no momento, no presente? Para a gente poder falar, opa, tô sentindo tal coisa, peraí, não é aqui, eu tenho que reverter. Como que a gente faz para a gente começar um exercício? Ah, isso é muito interessante. Esse é um dos pilares do caminho direto de evolução. Que essa colocação é muito boa. Eu fiquei pensando aqui, na realidade, que assim, a confusão que a gente colocou, a gente simplificou o máximo, né? Que seria positivo e negativo. Mas às vezes é assim, ó. No emocional eu sou positiva, no mental eu sou negativa, eu sou masculina no emocional, é negativo que eu estou falando de símbolos, né? Mas assim, eu sou muito. No emocional eu sou muito masculino, no pensamento eu sou muito feminino. Às vezes tem essas misturas também mescladas dentro da gente. Olha que loucura! Porque a gente foi condicionado muito, desde pequenininho, o erro tá aí,
de a gente ser robotizado para não ser a gente. Olha que interessante. A sociedade põe a Desde gente dentro de umas pequenininho. caixinhas, né? Interessante. E a gente não percebe isso, porque todo mundo está sendo posto em caixinha. Eu falo que é uma sociedade para não ser nós mesmos. Faz de tudo para a gente não ser nós mesmos. E aí, isso daqui, então, essa distorção interna é visto como natural. E se a gente não vai com uma doença classificada como doença para os médicos, uma depressão, uma esquizofrenia, eles acham que a gente está normal, que está tudo bem. E na verdade não está tudo bem. Interessante isso, né? Então, quando eu começo a perceber isso, uma das formas que a gente pode fazer, que é um dos pilares de a gente reconectar na essência, porque na verdade a gente só está distorcido aqui, nesse corpo, nessa matéria, nessa dimensão. A gente só está distorcido aqui. Porque a gente parte do pressuposto aqui, falando, que nós estamos já plenos e completos quando a gente sai desse corpo. A gente já é pleno, mas quando a gente incorpora isso, vamos dizer assim, coloca essa roupagem para viver essa experiência aqui nesse planeta, na Terra, é que é onde fica meio complicado aqui as coisas. Porque mostram tanto um acondicionamento e uma forma de caixinha que não é a gente, que a gente é toda hora batendo é a mesma coisa falar assim para você, idiota, idiota, idiota. Idiota. Você não tem nada de idiota. Vai chegar uma hora que você vai pensar, nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa de idiota. Idiota, idiota, idiota. Então, mas pode ser que chegue alguma vez aconteça isso. Por quê? Porque o sistema faz com que você encapsule a sua essência. Você fica lá dentro, mas você não está sendo você. E quando você vai ver, você está armado, digamos assim, com uma armadura que você nem queria colocar essa armadura, mas tipo, a sociedade fez você colocar nessa armadura. E aí você esqueceu de fazer isso aqui e abrir seu coração e ser você, né? E isso é muito complicado. Quando eu falo abrir, dá vontade até de eu chorar quando eu falo isso, abrir seu coração e ser você. Porque isso é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão difícil aqui, né? A gente abrir o nosso coração para a gente ser nós mesmos. Se tornou uma coisa tão complicada, por tanta complicação que nos colocaram, que a gente não consegue nem perceber mais o que é isso. Às vezes eu pego o paciente e ele fala assim, eu não estou conseguindo nem sentir mais. Você fala para mim sentir, mas eu não sinto, só vai aqui. Eu não consigo sentir o meu ser. Né? Eu não consigo sentir. Então, o que acontece? Uma das formas que tem do pilares de movimentação é a gente viver e agir no agora. Marta, se quiser me interromper, você fica à vontade. Se tiver mais urgências aí, tá? É que você está falando, tá tão intenso que você está falando, eu fico com medo de interromper e a gente perder essa epifania, eu diria. Não, a gente tem aqui a Cati Souza, que está achando muito interessante o assunto, que queria saber se a live vai ficar gravada, vai ficar salva, mas fiquem aqui com a gente, porque vai ter muita coisa, e se vocês tiverem dúvidas, eu falo assim, se quem puder ficar, para aproveitar e já interagir aqui diretamente com a doutora Camila. A Suzana Rebelo, querida, minha irmãzinha, ela pergunta, como uma pessoa pode sair da boa personalidade e voltar para o ego? Como que ela pode sair? Voltar para a essência, né? Não, ela quis dizer, como que uma pessoa pode, o que pode fazer a pessoa sair da boa personalidade e voltar para o ego? Uma pessoa que esteja... Peraí, deixa eu ver. Nossa, acho que é voltar para a essência, amor. Eu acho que sim, é uma pessoa que esteja escutando as informações. Eu não estou conseguindo abrir aqui, tá tão pequenininha a letra que eu não estou... Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Acho que foi equivocado e voltar para o ego. Uma pessoa que esteja escutando as suas informações pela primeira vez. Foi isso que ela quis dizer. Como uma pessoa pode sair da boa personalidade e voltar para o ego? Uma pessoa que esteja escutando a informação pela primeira vez. Foi isso. Mas, na realidade, na boa personalidade, ela tá no ego, né? Isso que eu não tô entendendo a pergunta dela. Eu também acho que ela... Acho que na hora de digitar pode ser que teve um corretor. Pode ser. Deve ter tido algum... Suzana, se você puder... Ela quis dizer essência. Como uma pessoa pode sair da boa personalidade e voltar para a essência. Ela pôs mas é essência. Como que pode sair dessa boa personalidade para voltar para a essência? Uma pessoa que esteja escutando as informações pela primeira vez. Como que ela pode fazer?
esse assunto ele delonga muitas coisas, né? Ele delonga falar de muitos pontos, porque é um assunto que é muito rico. Sim. E a gente é rico em essência. Mas o que dá para falar, que acho que de antemão, que a gente pode falar, é se permitir ser nós mesmos. Tá. Né? Mas como se permitir ser nós mesmos? Porque a gente também não entende muito bem o que é se permitir ser nós mesmos, porque tanta caixinha que colocaram que a gente nem consegue entender muito bem o que é se permitir ser nós mesmos, né? Qual é os pontos de referência? Porque a gente esqueceu nossa referência. A gente esqueceu nossa referência de essência de tantas coisas que colocaram. Tanto que a gente pode ver, a gente tem a moda, né? E a gente vê que a moda, todo mundo segue uma moda. E às vezes tem pessoas que nem gostam da moda, elas seguem a moda para ficar no padrão. O que então, a gente chama das vítimas, né? Vítimas da moda, fashion victims, né? As pessoas que viram então. escravos. Então, as pessoas nem percebem. E nem querendo ficar daquilo, mas para ser aceita, ela faz isso. E para ser aceita e para ela nem ser ela mesma. Olha que interessante, né? Se a gente for colocar desse ponto de vista, né? Porque ela não vai ser ela e ela quer ser aceita de ela não ser ela. Olha que interessante. Tá só para fora, né, Camila? Muito interessante. O tempo todo para fora, né? Sim. O movimento para fora, né? Para agradar, para ser aceito. Movimento... Será que é uma coisa ainda, é a busca do ser humano pelo amor? Será que é isso? Será que a gente busca, às vezes, essas expectativas tão para fora? Será que é uma busca que a gente fica sempre de uma carência para se sentir amado? Será que tem a ver com isso? A pergunta tá aqui direto, tá? Se quiser tirar, ela tá ficando em cima de mim a pergunta, tá? Se quiser tirar depois... Tá. Tudo bem. Se não der, a Suzana tirar... Eu não tô conseguindo tirar a pergunta aqui. Não, tudo bem. Então deixa. A gente deixa assim. Cuidado pra você não sair. Então, eu tô com medo de eu sair, de derrubar a live. Deixa a perguntinha aí. Melhor do que perder ela. Tá. Eu tô vendo, será que as pessoas todas estão vendo essa pergunta? Porque eu não queria que... Oh, meu Deus. Não, tudo bem. Você fica... Peraí. Tudo bem, Marta. Vamos embora lá. Vamos embora. Que passa muito rápido. Uma hora passa muito rápido. Então, exato. O que acontece, gente? O ideal é assim, a gente... Então, vou voltar àquele raciocínio. A gente se permitir ser nós mesmos. Esse se permitir ser nós mesmos, a gente tem que perceber o que eu gosto de verdade, nas pequenas coisas que ficaram perdidas. A gente não sabe mais sacar isso, que eu gosto de verdade. Parece uma pergunta tão boba, mas se a gente for levar a fundo, esse que eu gosto de verdade, a gente vai perceber, se a gente fizer uma lista no nosso dia a dia, até se relacionando no trabalho, com as outras pessoas, você vai perceber que quase a maioria das coisas, ou muitas coisas, você vai perceber que você não gosta. Você vai perceber que não gosta de fazer. E não gosta de como você se coloca, até como você coloca com o outro. Então, aí você já vai perceber a artificialidade, que não é sua essa artificialidade. Só que aí você tem que, aos poucos, perceber, então, o que você gosta e como lidar com essa natureza do seu ser, de ser natural. Né? Porque as pessoas falam muito para mim assim, Camila, você dá muita risada, você ri muito, você é uma pessoa muito alegre. Por quê? Porque eu aceitei a minha essência. Eu aceito como eu sou. Esses dias uma paciente minha de 15 anos, esquizofrênica, bipolar, ela falou assim, mas você não vê que tem problema no mundo? Eu falei, tem problema no mundo, mas eu escolho ser feliz. Eu escolho viver no amor pleno com você e com todos. Porque você não é minha paciente, você é minha irmã de essência. Você está comigo no movimento da luz. A gente está indo ao encontro da luz, nossa interna e nossa externa, no caminho de evolução. Isso é lindo. Só isso já basta. A gente esquece não de viver no mundo da fantasia, mas isso é muito maior do que a gente pensar qualquer problema que tem aí. Não desrespeitando as pessoas que passam necessidade. Espero que vocês entendam. É que quando a gente faz esse processo de luz, a gente também emana luz para eles que estão passando necessidade. Por quê? Porque a gente estando em luz, a gente permeia todo esse sentimento de luz e de amor máximo, vai para todos. Para os que a gente gosta, porque a gente até se coloca, às vezes algumas pessoas colocam que tem inimigos que a gente não tem.
Isso é uma outra pegadinha daqui desse sistema. Então a gente vai para as pessoas que não conhecem, para os animais, para a natureza, para o planeta e para o universo. Então, quanto mais você é luz e mais deixar essa luz entrar em você, invadir você e você ser você, mais você vai estar no lugar certo, na hora certa. E mesmo que você saia do emprego que você ame muito, outras coisas vão acontecer melhores para você ou não. Eu nunca gosto de ficar no ponto do melhor, porque o ponto do melhor ainda é na boa personalidade, é melhorar o ser. Você vai ficar na excelência e a sua essência te guia. Te guia a sua essência. Só que aí você vai ter que ver os sinais da sua essência nessa luz interna e luz externa se permitir permear o seu ser. E você tem que falar sim para isso. Né? Só que a gente às vezes não fala, porque aí o ego vem assim. Ai, eu vou ficar com vergonha. Ai, meu Deus, não vão saber que eu sou mais eu. Mas na realidade, você nunca foi você. Você vai se dar autorização de ser você. É o ego te confundindo de novo. O ego se passando de consciência de novo. Então você tem que se permitir isso, ousar na vida. Qual o problema de repente você chegar e falar assim, olha, para uma pessoa que veio perguntar alguma coisa para você, uma amiga íntima sua, eu vou hoje sair, eu tô com essa roupa aqui, o que você acha? Eu gostei? Não. Você pode falar, não, meu amor, eu não gostei, mas você não precisa falar para ela agradar ela, para falar, eu gostei, você tá linda, tá um arraso. Não. Na hora que você faz isso, você não está sendo amiga sua, não está sendo amiga do outro. Amigo de verdade fala com amor. Fala com amor. Eu falaria assim, ó, essa roupa não fica muito bem para você. Essa roupa não é interessante para você. Eu respeito, mas eu acho que você ia fazer mais sucesso com essa roupa aqui ou com essa cor aqui. Pronto, você falou a mesma coisa de outra forma. E você ajudou de verdade o ser. E você ajudou também a não negar o seu ser. Porque a gente, né, quando a gente volta para a essência, a gente tem que ter equilibrado o físico, o mental, o emocional e o espiritual. O que é isso? Ser coerente. A gente quer ter uma vida coerente externamente, mas não tem uma vida coerente internamente. Então, como que eu vou ter uma vida externamente coerente se eu não tenho uma vida internamente incoerente? Já isso dá choque. Já isso dá aquele desnível que eu falei. Daquela distância entre o casamento interno de tal... o positivo e negativo junto. Isso distorce já. Então, se eu não me permito a me alinhar internamente, eu vou manipular toda hora. Aí a gente fala que a gente não é mal. E que o outro que faz coisa errada. A gente, só isso, só esse pontinho pequeno, a gente põe um monte de sujeira interna e atrapalha todo o nosso movimento de real, de luz, e atrapalha o movimento de real, de luz com o outro. Deixa eu ver, tem mais perguntinhas. Isso é muito importante. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Peraí. Adorando. Só que a maioria das vezes que eu achava que isso, vivia Marta, no fantástico mundo de Bob, Luciana Goulart. Eu achava que vivia no fantástico mundo de Bob até conhecer a doutora Camila e começar a entender. Sair da essência para talvez o ego, ela falou. Amo ouvir a doutora Camila falar. Eu vou deixar salva sim, Luciana. Aqui já são quase 1h da manhã. Deixa eu ver. Benedictas, a pergunta está aparecendo. ela já é de foi? Portugal. Ai, que delícia. A Luciana mora em Portugal. Olha só, gente, que bacana. Teles Cristiane, não dá para ver nada, fica tranquila. Bom, já foi. Eu achei que era alguma perguntinha, só quis. Eu ia perguntar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado também nesse movimento que você está fazendo, né, doutora Camila? Na questão do como você falar, de sempre você falar no amor as coisas, não é? Não deixar de falar quando te solicitam, ou quando você ama muito alguém, que é alguém muito querida, mas também o como, não é? Porque a gente não pode ser muito confusa também, não é? Você pode estar com a razão. Pode falar. Você acabou de falar? Ou a gente tem que falar do jeito que vier, vai, fala, e a pessoa que tem que lidar com aquilo. Então, na realidade é assim. Às vezes a gente está 100% com a razão, até de ajudar, nesse caso, de ajudar alguém, né? Um exemplo que a gente deu aí, que a gente poderia falar. Mas tem várias formas de falar. Então, quando eu faço uma coisa muito assim, você tá horrível, mais uma vez você é horrível. Falar para a pessoa assim, né, da roupa, daquele caso da roupa. Você tá horrível, mais uma vez horrível. Isso que acontece, você tá falando a verdade. Olha que interessante esse caso. Você tá falando a verdade, mas o ego, ao mesmo tempo, tá grudado na consciência
E ele está indo junto. Então, ao mesmo tempo, a sua energia de amor que você queria foi contaminada pelo ego e você acabou de distorcer o seu movimento de evolução em primeiro lugar e reverberou no outro. E aí mostra que você está desequilibrado em si e você só transferiu para o outro que é o que você tem dentro de você. Né? Então, na realidade, e às vezes você também está fazendo isso porque você nem sabe que tem que fazer de outra forma, porque o sistema faz você ficar em caixinhas, que acha natural fazer isso. Né? Muitas pessoas, elas são ruins, que eu sei disso, eu conheço alguns casos que eu já peguei, pessoas ruins mesmo. Mas elas acham que normal era ser ruim. Elas não sabem que o normal não é ser ruim. Porque é o que elas sabem, é a mesma coisa que as pessoas acham, não sei quanto, mas sei lá, uns 80%, 90% da humanidade acha que é natural ficar na boa personalidade, preso na boa personalidade. As pessoas acham natural. Elas não sabem que elas estão sendo incomodadas por um ego sutil. Então, para elas é natural. Então, como eu vou brigar com uma pessoa dessa? Como que eu vou falar para ela? Olha, como? Ela não sabe. Porque ela está agindo com amor do que ela sabe. Naquele nível de fase, eu falo de fase de videogame. Aquele nível de fase de videogame, ela tá bem. Tá certinho. Só que a gente está falando do real ser. Do real amor incondicional. Do real amor incondicional por tudo e por todos. Da prosperidade real. Do ser pleno em tudo. Em todos os setores da vida. Em ser você. A gente não sabe quem é a gente. Independente da idade. Tem pessoas que estão escutando aqui que devem ser 60, 70 anos. Não sabem quem a gente é. Entendeu? E isso não é para a pessoa ficar com vergonha. Sim. É o natural. Que é, na verdade, o desnatural, né? Porque não é natural. É o natural e é o antinatural. O antinatural seria. Oh. Entendeu? Se a gente for falar desnatural, que eu estou inventando essa palavra agora, né? Que seria o desnatural. Para ficar mais gravado, né? Para a pessoa ela se dar a oportunidade de ser ela. A gente tem pessoas que não se dão essa oportunidade. Então, essa live aqui, eu queria que as pessoas saíssem pelo menos com um pouco de entender assim. Eu vou, pelo menos, alinhar a essência delas, sendo coerente com elas, na intenção que elas têm, junto com o pensamento que elas têm, e na emoção que elas têm e na ação que elas têm. Isso é um exercício de seres de muitos de luz, que isso para eles é natural fazerem. Isso é um exercício para vocês perceberem, se vocês fizerem esse exercício 24 horas, ou serem permanente na vida de vocês, vocês vão perceber o quanto que ainda vocês não se bancam em essência, mesmo tendo um bom coração. Porque a gente se autocorrompeu, a gente se autoenganou pelo ego sutil da sociedade que foi construído para nos ajudar a ser essência, só que a gente acabou gostando muito dele, porque ensinaram a gente a gostar do que a gente não deveria gostar. Olha que louco. E aí a gente caiu nessa armadilhinha aí de evolução, mas é normal também, não fiquem decepcionados, porque vocês são luz plenas, vocês são luz, pura luz. Isso só é uma fase para vocês falarem assim, eu tenho que ser essência. Eu tenho que bancar o amor em mim e nos outros, com os outros. Eu tenho que me dispor para tudo de excelente na minha vida. Mas esse excelente nesse outro patamar de evolução, que é onde você mora em essência. Não é esse excelente que casa, carro, apartamento tá bom e só. Não, isso é pouco. Isso às vezes pode até trazer uma movimentação de você ficar preso numa situação que você nem fique no desbunde da excelência de ser, na abundância da excelência do ser, que é muito mais amplo de você só estar conectado ou estar tendo algumas relações legais ou até muito legais, mas com poucos. Essa proposta é para você ter relações legais consigo, sempre, e com todos. Só que você tem que se permitir a isso. Você, dentro de você, tem que falar, cansei do mundo das ilusões, cansei dos desesperos, cansei dos desejos fugazes que não me levam a nada, eu quero o prazer pleno da essência, eu quero entender como funciona isso. Eu quero me auto-permitir me amar de verdade, no que eu nem imagino que eu posso me amar. E amar o outro, independente se as pessoas ridicularizam essas pessoas que fazem isso. Só que a saída das ilusões é pelo amor, que é o pilar de tudo. O pilar de tudo, na essência, de todo o movimento, a base de tudo. Tudo que a gente for falar atrás desse movimento de outro, é o amor pleno, 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 pleno e constante, incessante e incansável. Por isso que os grandes mestres falavam disso. Só que agora está mais fácil, que dá para a gente desmembrar e entender a gente fazer isso mesmo. E essa época que a gente está maravilhoso para isso.
Tá maravilhoso, porque tá deixando a gente olhar para nós mesmos e fazer um upgrade de nós mesmos, né? E mudar ao nosso redor também, colocando coisas de amor. O que é colocar de coisas de amor? Alimentos mais saudáveis, evolutivos, produtos de limpezas sem agressão ao ser, a seu ser. Colocar coisas naturais. A gente tem muita receita que você faz muita coisa com vinagre de álcool, trocar, tipo, amaciante por vinagre de álcool. Todos esses detalhes mínimos interferem para ter um monte de luzinha na sua vida. Um monte de luzinha dentro da sua casa interna e com os outros. E aí você vai viver momentos mágicos. Então, acho que a gente tem que falar isso, porque tem muita coisa para falar. Né? Porque você quebra a cadeia, né? Você quebra uma cadeia quando você começa a tomar algumas escolhas. Eu imagino que a gente quebre uma cadeia de uma indústria, você consegue quebrar com isso, né? Você acaba sendo um vetor ativo, né? Ao invés de ficar na passividade, né? Mais yang, é isso? Na realidade, Marta, também é isso, mas a cadeia maior que também vai quebrar isso é do ego. A gente vai tirando força dele na nossa vida. Entendi. Que quanto mais a gente tem coisa de luz na nossa vida, mais a gente está alimentando o nosso ser real. Entendi. Então, quanto mais eu tiro coisas que são densas na minha vida, em todos os setores da minha vida, em tudo. Tipo, abrir uma janela de manhã, isso é super importante. Sabe, um detalhe mínimo. Quando você abre a janela, você está abrindo sol para entrar no seu ser. Mesmo que não esteja sol, é a iluminação da vida. A iluminação de estar com você e estar com a vida. Então, só esse detalhe mínimo. Nossa, às vezes você vai fazer isso com uma pessoa que está muito doente. É um absurdo de reviravolta. Fora que você traz o sol e também limpa no etéreo a sua casa. Então, é incrível. Cada detalhe faz a diferença. Então, eu desejo para vocês que vocês colocam luz na vida de vocês um pouquinho, cada dia. Vai para o mais fácil e depois vai tirando o mais difícil. Sabe? Vai fazendo isso. Quando vocês vão ver, você fala, caramba, que mundo doido, que legal! Vocês vão se divertir muito, porque eu me divirto a beça. Eu pratico minha missão todos os dias, de domingo a domingo, mas é muita coisa que eu vejo no astral, no metafísico, umas coisas loucas aí para o mundo, né? Quando a gente faz as cirurgias espirituais, as outras coisas. Mas é incrível estarem conectados com cada essência de vocês. E vocês podem fazer isso no excelente e cumprir todos os princípios de vida que vocês vieram fazer aqui. Da essência de vocês, não do ego. Então, essa é uma das poucas propostas que a gente pode falar aqui que vai acabar. Eu quero Né, que você Marta? deixe pra gente, tem 3 minutos, um pouquinho mais, eu acho. Ainda não apareceu o reloginho aqui. Eu gostaria que você deixasse pra gente se tem algum exercício para quem está disposto a começar esse caminho, se tem algum exercício, alguma palavra, alguma forma de respiração, não sei. Tem alguma coisa que você possa deixar para a gente fazer para iniciar esse processo? Perfeito. Eu falei que seria esse, né? Ficar coerente com a intenção, com a emoção, com a intenção, pensamento, emoção, independente da ordem, né? E com a ação. Se você começar a ficar coerente e agir com amor incondicional por si, por outro, como você perceber isso, só esse exercício parece ridículo, mas quando vocês vão perceber no começo, vocês vão perceber, nossa, como eu não faço isso. Vocês vão perceber o quanto que vocês são vocês mesmos e quantos não são. Mas a gente pode também fazer outro exercício além desse que eu coloquei, de repente vocês começarem a perceber o que vocês estão fazendo na vida. Digamos assim, eu quero me relacionar com essa pessoa, que já que a gente falou sobre isso, quem está querendo me relacionar com essa pessoa? E de que forma? Meu ego ou minha consciência? Nossa. Ou as respostas que eu tô tendo dessa pessoa é do ego dela ou é da consciência dela? Só isso? Só esse detalhe. É que se vocês entenderem, é uma live assim, às vezes é difícil de falar isso, mas se vocês entenderem o néctar do que eu tô falando, gente, isso daí muda muito. Porque aí vocês vão perceber o ego te atropelando para querer uma coisa. Quando vocês ficarem mais no viver, agindo agora, que é uma das bases também do movimento de evolução que a gente faz aí, por aí, vocês vão perceber que o ego atropelando vocês e vocês não querendo. E o ego já fez tudo que não deveria. Nossa, e você começa a ver.
Então é uma coisa de um trabalhinho de formiguinha mesmo. A gente levantar de manhã e se propor a pequenas, que você falou de pequenas ações, do pequeno para o maior. De repente, sei lá, a gente colocar pequenas metas diárias, fazer um trabalho de autoanálise e se colocar pequenos progressos. É. Com tudo. Tipo assim, eu tô tirando minha roupa, meu pijama com amor. Eu tô colocando minha roupa com amor. Esses detalhes mínimos. Eu tô escovando meu dente com amor. Mesmo, mas eu tô fazendo essa pressa de 1 segundo a menos que eu tenho que fazer isso daqui com amor. Eu tô tomando um café da manhã com amor. Independente que tenha, não é questão que tenha. É como eu ajo, porque eu tenho que me nutrir com amor. A gente não se nutre com amor. Então, como que eu vou dar amor e como eu vou vivenciar estado pleno de felicidade plena se eu não me nutro com amor? Não tem como. É impossível. É impossível. Se eu não me nutro com amor, não tem como. Então, aí eu começo a ver. Eu gosto de um suco artificial. Hoje, tá bom, eu tomo um tiquinho do suco artificial e vou tomar uma água de pH 7. Né? Água de pH 7 que eu falo de barro. Aqueles filtros de barro são água de pH 7. Né? Então, mas eu gosto de outra coisa também muito artificial. Peraí, eu também vou comer esse chocolate maravilhoso, mas é aqueles bem ruim, vamos dizer assim. Ruim que eu falo que muito açúcar. Faz mal. Que é mais alimento para o ego do que para a consciência. Eu até como ele, mas agora eu vou também comer com uma nozes, eu vou comer com uma fruta, uma banana. Sabe? Esses detalhes. Quando você vai ver esses detalhes, aos poucos. Porque tudo... Isso. E tudo que você faz ou não tem grau de evolução, tem grau de energia. E aí, se você faz uma coisa, mesmo que eu como um chocolate assim, eu como esse chocolate, que eu como ele todo, quando a gente vai ver a densidade desse chocolate, a energia, é uma energia muito agressiva por só a essência. É como se você te desse soco dentro de você. Por quê? Porque você tá com falta de amor, entendeu? E aí você vai ter você coloca um nutriente que é muito ruim para você. Só que ao mesmo tempo, como você não percebe que o ego quis isso para te deixar menos no seu amor. Para uma compensação. Tá entendendo? É uma compensação. Só que ele é a compensação do ego, não da essência. Essa é a questão. Seria da consciência se eu estiver me nutrindo o corpo. Temos 1 minuto e 40 segundos. Eu gostaria que você deixasse também dica de leitura, rapidamente, para a gente não cair, um livro e um filme. Tá. Tá bom. Bom, no meu Instagram, se vocês quiserem entrar, tem algumas diquinhas lá, nos meus vídeos também. O que eu indico muito são os vídeos do Trigueirinho. Trigueirinho é um ser de luz que veio para a Terra, que ele fez um caminho lindo de evolução. Então, esses 2 vídeos que eu indico bastante, que é um ser que sabia o que estava fazendo. Né? Eu respeito muito seres que sabem, porque o que eu estou falando para vocês não é uma teoria, eu vivo isso. Sim. Então, vivendo isso que a gente entra na magia. E vocês também já devem ver algumas coisas, então vocês têm que se permitir viver mais. Tá. O livro do Ame. Tá, eu vou colocar depois por escrito na descrição daqui. Eu vou colocar, você me passa por escrito, livro do Ame. Tá. Isso. E o filme que eu passo primeiro para meus pacientes, que é O Poder Além da Vida. Tá. Só que assim, uma coisa é você ver esse filme de uma forma assim normal, tipo como uma diversão, 30 segundos, Camila. Uma outra segundos. coisa você vê com um profundo ser. Toda a frase desse filme é excelente. Poder além da vida. Gente, beijo na sua essência, gratidão profunda a todos. Eu agradeço, eu queria mais tempo. Você volta para falar mais coisas pra gente, tá? Doutora Camila vai voltar. Tá bom, eu tem perguntas, sugestão do que vocês querem saber e sigam Camila Conce no Instagram. Namastê, meu amor. Conce com gratidão, gratidão. Eu não deu tempo, tinha mais perguntas. Na próxima a gente vai falar da diferença das 8 horas.